Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo esteja com você e com toda a sua família. Sejam muito bem-vindos a este espaço sagrado de oração e reflexão. Eu os saúdo na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a paz que excede todo o entendimento. Neste momento, eu quero convidá-la a se desconectar de toda a agitação exterior, de toda a ansiedade que tenta roubar a sua tranquilidade e a entrar neste santuário espiritual que estamos a construir juntos. Permita que a presença de Deus o envolva como um manto de paz, de segurança e de amor incondicional. Neste exato instante, pela fé, recebemos sobre nós e sobre o nosso lar o selo da proteção divina. Visualizamos um domo de luz espiritual cobrindo a nossa casa, um sinal de que este território pertence ao Senhor e que aqui nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Respire fundo. Sinta a presença do Espírito Santo que nos consola, que nos fortalece e que nos prepara para este encontro poderoso com a sua palavra e o seu poder. Que cada palavra proferida aqui seja como uma semente de fé, esperança e vida plantada no terreno fértil do seu coração. E com os nossos corações unidos num só propósito, elevamos a nossa voz não em tom de súplica, mas em tom de autoridade espiritual. A autoridade que nos foi conferida pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nós nos levantamos como guardiões dos nossos lares, como sacerdotes e sacerdotisas das nossas famílias, e declaramos que a nossa casa serve ao Senhor. Em nome de Jesus, nós nos opomos a todo espírito de divisão, a toda semente de discórdia, a toda raiz de amargura que tenha tentado se infiltrar nas nossas relações familiares. Nós quebramos agora, pelo poder que há no sangue de Cristo, toda a palavra de maldição, todo o decreto de fracasso, toda a herança de dor, de vício ou de enfermidade que possa ter sido passada através das gerações. Nós cancelamos a sua influência, nós silenciamos a sua voz e declaramos que a nossa linhagem é uma linhagem abençoada, redimida e marcada para a vitória. Nós repreendemos todo o espírito de rebeldia e desobediência que ataca a mente e o coração dos nossos filhos. Nós os cobrimos com o sangue do Cordeiro e declaramos que eles são herança do Senhor, que eles crescerão em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Nós frustramos os planos do inimigo que visam destruir casamentos. Nós desfazemos os laços de contenda, de frieza e de infidelidade. Nós ordenamos que o espírito de confusão, de ira e de incompreensão se retire agora das nossas casas, em nome de Jesus. E no lugar de tudo isso, nós liberamos o espírito de unidade, o espírito de amor, o espírito de perdão e de reconciliação. Nós proclamamos que o amor de Deus é o alicerce do nosso lar. Proclamamos que a paz de Cristo é o árbitro em nossos corações e em nossas conversas. E proclamamos que a alegria do Senhor é a nossa força inabalável. O nosso lar está debaixo da proteção do Altíssimo. A nossa família habita sob a sombra do Onipotente. Amém. Agora, com o nosso espírito fortalecido por essa declaração de fé, eu peço que você relaxe o seu coração
e abra a sua mente para mergulhar numa das mais belas e profundas histórias já contadas. É uma história que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, e fala diretamente ao coração de cada família. É a parábola do Pai misericordioso e do Filho pródigo. Quero que você não apenas ouça, mas que entre na cena. Imagine um jovem, o filho mais novo, com o coração cheio de inquietação e do desejo de um mundo que ele julgava ser maior e melhor do que a casa do seu pai. Ele se aproxima do pai, não com um pedido, mas com uma exigência presunçosa. Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. Consegue sentir a dor dessa frase? Não era apenas um pedido de dinheiro, era uma declaração de morte. Em sua cultura, pedir a herança com o pai ainda vivo era o mesmo que desejar que ele estivesse morto. E o pai? O que ele faz? Ele não discute, não o amaldiçoa. Com o coração partido, ele consente. Ele divide os seus bens e vê o seu filho partir rumo a um horizonte distante, levando consigo não apenas dinheiro, mas um pedaço da sua própria alma. Acompanhe esse jovem na sua jornada. Ele mergulha num mundo de prazeres efêmeros, gasta tudo o que tem de forma imprudente, rodeado de amigos que só estavam interessados na sua fortuna. Mas quando o dinheiro acaba, os amigos desaparecem. Uma grande fome assola aquela terra, e aquele que antes vivia no luxo, agora passa fome. A sua degradação chega ao ponto de desejar a comida que era dada aos porcos, os animais mais impuros para o seu povo. É no fundo do poço, na solidão do chiqueiro, que a Bíblia diz que ele caiu em si. Ele se lembrou da casa de seu pai, onde até os empregados tinham pão com fartura, enquanto ele, o filho, perecia de fome. E naquele momento nasce a semente do arrependimento e a decisão de voltar. Mas a sua volta é carregada de vergonha. Ele ensaia um discurso. Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Agora, mude o seu foco. Volte para a casa daquele pai. Imagine os dias se tornando semanas, as semanas se tornando meses e os meses se tornando anos. Imagine aquele homem, já com os cabelos grisalhos, subindo todos os dias a uma pequena colina de onde podia avistar a estrada. Todos os dias, ele perscrutava o horizonte com o coração apertado de saudade, esperando ver uma silhueta familiar. Os vizinhos talvez rissem, os servos talvez pensassem que ele havia perdido o juízo. Mas ele esperava. A esperança o mantinha de pé. Até que um dia, ele vê vulto, distante, manco, coberto de trapos. O seu coração dispara. Antes mesmo de poder distinguir o rosto, o seu coração de pai já o tinha reconhecido. E o que ele faz? Ele não espera. A Bíblia nos diz que, movido de íntima compaixão, correu, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Aquele homem idoso, que pela sua posição social deveria caminhar com dignidade, joga tudo para o alto e corre. Corre para abraçar a sujeira, o cheiro, a vergonha do seu filho. O filho tenta começar o seu discurso ensaiado, mas o pai mal o deixa falar.
Ele o interrompe, gritando para os servos: trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão, e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto, e reviveu, tinha se perdido, e foi achado. A festa da restauração havia começado. Esta história, tão profundamente humana, é um retrato do coração de Deus, o nosso Pai Celestial, e nos ensina lições vitais para a nossa própria jornada familiar. A primeira lição é esta: o amor do Pai Celestial é incondicional e paciente. O pai da parábola nunca deixou de amar o filho, mesmo na sua rebeldia. Ele respeitou a sua liberdade, mas o seu coração nunca desistiu de esperar. Quantos de vocês, pais e mães, estão hoje com o coração na mão, esperando um filho ou uma filha que se desviou, que tomou decisões erradas? Saibam que o Pai Celestial entende a sua dor e espera junto com vocês. O amor dele não se baseia no nosso desempenho ou na nossa perfeição. Ele simplesmente nos ama e ele sempre espera de braços abertos. Não importa quão longe um membro da sua família tenha ido, o amor de Deus pode alcançá-lo. A segunda lição, crucial para a cura, é que sempre há um caminho de volta para casa. O filho pródigo só começou a sua jornada de retorno quando caiu em si. Às vezes, é preciso chegar ao fundo do poço para olharmos para cima. Talvez em sua família não seja um filho que se perdeu geograficamente, mas talvez seja um marido ou uma esposa que se perdeu emocionalmente, que se distanciou dentro da própria casa. Talvez sejam pais e filhos que vivem sob o mesmo teto, mas com um abismo de silêncio entre eles. A mensagem de esperança é que através do arrependimento e da humildade, o caminho de volta pode ser iniciado hoje. Sempre há uma chance para a reconciliação. E por último, a terceira e mais poderosa lição: o perdão radical é a chave para a restauração completa. Observe que o pai correu ao encontro do filho. Ele não esperou por um pedido de desculpas detalhado, nem impôs um período de provação. Ele ofereceu a restauração completa e imediata. Ele não disse: primeiro prove que mudou. Não. Ele o cobriu com a melhor roupa, devolvendo-lhe a dignidade, pôs-lhe o anel, restituindo-lhe a autoridade de filho, e calçou-lhe as sandálias, afirmando que ele não era mais um escravo, mas livre. Quantas vezes, em nossas famílias, nós dizemos perdoar, mas continuamos a lembrar a ofensa? Quantas vezes oferecemos um perdão condicional? O modelo do Pai nos chama a um perdão que quebra as correntes do passado e abre as portas para uma festa de recomeço. Eu te pergunto, existe algum filho pródigo? Na sua vida, seja um filho, um cônjuge, um pai ou um irmão, por quem você parou de esperar? Onde está o seu coração? Você está no chiqueiro da autocomiseração, achando-se indigno do amor, ou está na varanda da esperança, aguardando com expectativa a restauração que Deus prometeu? A proteção e o cuidado que este pai demonstrou, correndo para abrigar o filho em seus braços, é a mesma promessa de proteção que o nosso Pai Celestial estende a cada um de nós e às nossas famílias. Essa promessa é um decreto eterno, poeticamente gravado para nós
nas Sagradas Escrituras. Ela se chama Salmo 91. Este salmo não é apenas um texto antigo, é o endereço da nossa habitação espiritual, é a nossa fortaleza em tempos de perigo. E a certeza do cuidado de Deus em todo o processo de retorno e restauração, a garantia de que Ele nos guia e provê para nós como um pastor cuida de suas ovelhas, está maravilhosamente descrita no Salmo 23. Agora, eu gostaria de convidá-lo a fazer algo. Se possível, feche os seus olhos. Deixe de lado todas as outras distrações. Quero que você receba estas palavras não como uma leitura, mas como um escudo espiritual que se levanta ao seu redor e ao redor de toda a sua casa. Receba cada versículo como uma unção de proteção sobre a vida dos seus filhos, do seu cônjuge, dos seus pais. Respire fundo e tome posse desta verdade que liberta e protege. Vou proclamar sobre você o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Pai celeste, Pai de amor e misericórdia, o Pai da parábola que corre de braços abertos. Viemos diante de Ti neste momento, com os nossos corações cheios da esperança que a Tua palavra nos inspira. Obrigado porque em Ti encontramos o nosso refúgio seguro, a nossa fortaleza inabalável, o nosso lugar de descanso. Nós nos apropriamos das promessas do Salmo 91, declarando-as sobre cada membro da nossa família, estejam eles perto ou longe. E agora, Senhor, nós trazemos diante de Ti, de forma específica, a dor e a esperança dos nossos lares. Pai, nós oramos por cada filho e filha pródiga. Tu sabes os seus nomes, Tu conheces os caminhos tortuosos por onde eles andam. Nós te pedimos, Espírito Santo, que neste exato momento, onde quer que eles estejam, eles possam cair em si, que a memória do amor do lar, e mais importante, a memória do Teu amor, invada as suas mentes e corações. Cria neles
uma santa insatisfação com o chiqueiro, em que se encontram e despertam um desejo profundo de voltar para casa, de voltar para ti. Nós declaramos que as correntes dos vícios, das más companhias e da rebeldia são quebradas agora, em nome de Jesus. E para os pais que esperam, derrama uma porção dobrada da tua paciência, da tua esperança e do teu amor, para que eles nunca desistam, mas permaneçam firmes na fé, perscrutando o horizonte da promessa. Senhor, o nosso bom pastor, nós clamamos pela restauração de casamentos. Tu vês os casais que vivem sob o mesmo teto, mas cujos corações estão a quilômetros de distância. Nós repreendemos o espírito de frieza, de amargura e de contenda. Derrete os corações de pedra, quebra os muros de orgulho e de falta de perdão. Restaura a comunicação, o carinho, a intimidade e a cumplicidade. Que cada casal possa redescobrir o amor primeiro e o propósito que tu tens para a sua união. Pai, nós declaramos as promessas do Salmo 23 sobre as finanças das nossas famílias. Tu és o nosso pastor e nada nos faltará. Repreendemos o espírito de miséria, de dívida e de preocupação. Abre as comportas do céu e derrama a tua provisão sobre cada lar. Que nunca falte o pão na nossa mesa e que possamos ter sempre o suficiente para abençoar outros. E oramos por cura, Senhor. Cura para os corpos enfermos. Estende a tua mão poderosa e toca cada pessoa que sofre com dores, com doenças crônicas, com diagnósticos assustadores. Nós declaramos que pelas tuas chagas fomos sarados. E clamamos também pela cura da alma. Cura as memórias dolorosas, as feridas de rejeição e de abuso, a depressão e a ansiedade que têm assolado tantas famílias. Que a tua paz perfeita guarde as nossas mentes e corações em Cristo Jesus. Neste momento de fé, eu quero te convidar a participar ativamente desta oração. Escreva agora nos comentários o nome da sua família ou uma necessidade específica pela qual você deseja que oremos. Vamos criar uma poderosa corrente de intercessão uns pelos outros, crendo que quando dois ou mais concordam na terra, será ligado no céu. Que a graça do reencontro, a alegria da festa e a segurança do abraço do Pai sejam a realidade da sua vida e da sua família a partir de hoje. Lembre-se sempre, não importa quão quebrada a situação pareça, o nosso Deus é um especialista em restauração. Ele transforma o luto em dança, a tristeza em alegria e faz novas todas as coisas. Que você saia deste tempo de oração não mais sobrecarregado pelo peso das preocupações, mas revestido pela armadura de Deus, com o coração inflamado pela esperança e com a certeza inabalável de que o mesmo Pai que esperou pelo Filho Pródigo está cuidando ativamente de cada detalhe da história da sua família. Que Ele te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz que une, que cura e que restaura todas as coisas. Amém. Poderosa oração do Salmo 91 para quebrar as amarras. Olá, que Deus e os céus guardem a sua vida. O Salmo 91
é um dos salmos mais poderosos contidos na Bíblia, na Palavra de Deus. É um salmo que ele tem o poder de te dar a bênção da proteção e também quebrar muitas amarras sobre a sua vida. Além disso, trazer a bênção da proteção para a sua casa e para a sua família. E hoje nós estaremos orando o Salmo 91. E pode ter certeza que depois que eu orar o Salmo 91 contigo, Deus ele vai te abençoar grandiosamente. Este salmo, eu gostaria que você orasse juntamente comigo, ou repetindo as palavras, ou então mentalmente, para que você venha tomar posse de todas as promessas contidas dentro desta poderosa oração do Salmo 91. Eu gostaria que você ficasse à vontade para deixar os pedidos de oração. Neste Salmo 91, em especial, nessa oração Salmo 91, eu gostaria que você colocasse o nome dos seus familiares nos comentários. Porque o Salmo 91, como eu falei, é um poderoso salmo de vitória sobre a família e sobre a nossa casa. Deixa os nomes dos seus familiares nos comentários, porque eu vou orar e vou apresentar todos eles a Deus. Para a glória de Deus, nós já somos uma grande família de oração aqui no YouTube. Gostaria também que você deixasse o seu like, o seu gostei, porque todas as vezes que você faz isso, você está avisando ao YouTube que aquilo que você está vendo e ouvindo é algo bom para você e que ele pode enviar para outras pessoas. Por isso, é muito importante você deixar o seu gostei. E se você ainda não se inscreveu, embaixo tem a palavra inscrever-se. Eu gostaria que você o fizesse, para que outras poderosas orações chegassem até o seu celular através do YouTube. Prepare o seu coração, porque depois desta oração, o Salmo 91, você verá o agir de Deus. Eu tenho uma direção para te dar. Você pode ouvir esta oração, repetir esta oração durante toda a semana. Vai ser muito bom para você. Se durante 7 dias você conseguisse ouvir esta oração do Salmo 91, eu vou orar agora consigo esse poderoso salvo de bênção de vitória, de quebra de amarras e de proteção à família. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és el meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calçarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei.
Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Criador dos céus e da terra, Jeová Rafá, Deus que cura, Jeová Jiré, Deus da provisão, Jeová Shalom, o Deus da paz, Jeová Elohim está no controle de tudo. Meu Deus, debaixo da oração do Salmo 91, eu venho pedir a Ti neste momento que o Senhor venha a quebrar todas as amarras da vida desta pessoa, todas as amarras da vida espiritual, todas as amarras da vida familiar, todas as amarras da vida financeira, todas as amarras da saúde. Venham ser quebradas, venham cair por terra nesse momento de oração. Ó Deus Todo-Poderoso, eu te peço, envia um anjo forte, envia um anjo com espada desembainhada em direção à casa desta pessoa, para, meu Deus, quebrar toda a ação do inimigo, toda a ação maligna que estiver, meu Deus, sobre a casa dessa pessoa, toda a ação do inimigo em forma de brigas no casamento, em forma de esfriamento, em forma, meu Deus, de obras de maldição. Meu Deus, em obras de tribulações, em obras, meu Deus, de vício, toca agora com o meu poder, que a casa desta pessoa agora venha a estar, meu Deus, sendo coberta pelo teu sangue, que vem sendo coberta por uma opção de proteção. Porque a tua palavra diz, o Salmo 91, nenhum mal te sucederá, e praga nenhuma chegará à tua tenda. Meu Deus, toda maldição que estiver ao redor, deste lar que neste momento de oração venha a ser quebrada, venha a cair por terra. Meu Deus, toda obra que foi erguida contra esta vida debaixo do poder da oração do Salmo 91, eu declaro que está quebrada. Meu Deus, toda obra escrita, enterrada, lançada pelo vento, proferida pela boca de alguém que quer ver o mal desta pessoa. Neste momento de oração, eu estou declarando que caia por terra. Meu Deus, todas as enfermidades que atingiram nesta vida, através de algum ser maligno, de algum espírito de enfermidade, como a tua palavra diz, aceta, meu Deus, que o Salmo 91, ele fala, certas enfermidades são quebradas agora pelo teu poder, setas de doença agora pelo poder da oração do Salmo 91. Eu declaro que comece a cair por terra, eu declaro que bata em retirada, eu declaro debaixo da bênção desta oração, que todas as enfermidades deste corpo comecem a assumir, comecem a desaparecer. Pai Todo-Poderoso, o Salmo 91 diz que o Senhor nos livrará dos laços. Então, meu Deus, eu te peço agora, livre esta pessoa de todos os laços, de todas as armadilhas do inimigo. Meu Deus, livre a casa, livre a família, livre esta pessoa, por Deus, do homem mau, do laço do homem sanguinário. Livre esta pessoa, meu Deus, da bala perdida. Meu Deus, dos assaltos, dos acidentes, meu Pai, na estrada, que ao sair de casa, os anjos acompanham esta pessoa, na saída e na chegada. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro que esta pessoa não vai tropeçar. Eu declaro que esta pessoa não vai cair. Eu declaro a bênção do Deus Todo-Poderoso sobre esta vida. Levante a mão direita, por favor. Eu quero que você repita comigo de novo essas palavras. Você vai repetir com palavras, ou então você vai repetir mentalmente. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio,
a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com los teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calçarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã, e para todo sempre. E você diz amém, e diga graças a Deus. Você toma posse desta oração. Tenho certeza que você toma posse. Eu quero te dizer que todas as bênçãos contidas no Salmo 91 agora estão sobre você, estão sobre a sua casa, estão sobre a sua família. Eu volto a repetir, se você conseguir, se você puder, ouça esta oração durante 7 dias. 7 é o número de Deus, que é o número da perfeição. Se você puder, neste canal você vai procurar a instauração do Salmo 91 e vai ouvir pelos próximos 7 dias. Vai ser muito bom, depois você vai contar aqui nos comentários os seus testemunhos, que eu sei que são muitos. Quero pedir também que envie esta oração para os seus familiares, para os seus amigos. Quantas pessoas agora não estão precisando das grandes bênçãos de vitória e de proteção do Salmo 91 sobre as suas vidas? Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo esteja com você e com toda a sua família. Sejam muito bem-vindos a este espaço sagrado de oração e reflexão. Eu os saúdo na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a paz que excede todo o entendimento. Neste momento, eu quero convidá-la a se desconectar de toda a agitação exterior, de toda a ansiedade que tenta roubar a sua tranquilidade e a entrar neste santuário espiritual que estamos a construir juntos. Permita que a presença de Deus o envolva como um manto de paz, de segurança e de amor incondicional. Neste exato instante,
Pela fé, recebemos sobre nós e sobre o nosso lar o selo da proteção divina. Visualizamos um domo de luz espiritual cobrindo a nossa casa, um sinal de que este território pertence ao Senhor e que aqui nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Respire fundo. Sinta a presença do Espírito Santo que nos consola, que nos fortalece e que nos prepara para este encontro poderoso com a sua palavra e o seu poder. Que cada palavra proferida aqui seja como uma semente de fé, esperança e vida plantada no terreno fértil do seu coração. E com os nossos corações unidos num só propósito, elevamos a nossa voz não em tom de súplica, mas em tom de autoridade espiritual. A autoridade que nos foi conferida pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nós nos levantamos como guardiões dos nossos lares, como sacerdotes e sacerdotisas das nossas famílias, e declaramos que a nossa casa serve ao Senhor. Em nome de Jesus, nós nos opomos a todo espírito de divisão, a toda semente de discórdia, a toda raiz de amargura que tenha tentado se infiltrar nas nossas relações familiares. Nós quebramos agora, pelo poder que há no sangue de Cristo, toda a palavra de maldição, todo o decreto de fracasso, toda a herança de dor, de vício ou de enfermidade que possa ter sido passada através das gerações. Nós cancelamos a sua influência, nós silenciamos a sua voz e declaramos que a nossa linhagem é uma linhagem abençoada, redimida e marcada para a vitória. Nós repreendemos todo o espírito de rebeldia e desobediência que ataca a mente e o coração dos nossos filhos. Nós os cobrimos com o sangue do Cordeiro e declaramos que eles são herança do Senhor, que eles crescerão em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Nós frustramos os planos do inimigo que visam destruir casamentos. Nós desfazemos os laços de contenda, de frieza e de infidelidade. Nós ordenamos que o espírito de confusão, de ira e de incompreensão se retire agora das nossas casas, em nome de Jesus. E no lugar de tudo isso, nós liberamos o espírito de unidade, o espírito de amor, o espírito de perdão e de reconciliação. Nós proclamamos que o amor de Deus é o alicerce do nosso lar. Proclamamos que a paz de Cristo é o árbitro em nossos corações e em nossas conversas. E proclamamos que a alegria do Senhor é a nossa força inabalável. O nosso lar está debaixo da proteção do Altíssimo. A nossa família habita sob a sombra do Onipotente. Amém. Agora, com o nosso espírito fortalecido por essa declaração de fé, eu peço que você relaxe o seu coração e abra a sua mente para mergulhar numa das mais belas e profundas histórias já contadas. É uma história que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, e fala diretamente ao coração de cada família. É a parábola do Pai misericordioso e do Filho pródigo. Quero que você não apenas ouça, mas que entre na cena. Imagine um jovem, o filho mais novo, com o coração cheio de inquietação e do desejo de um mundo que ele julgava ser maior e melhor do que a casa do seu pai. Ele se aproxima do pai, não com um pedido, mas com uma exigência presunçosa. Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. Consegue sentir a dor dessa frase? Não era apenas um pedido de dinheiro, era uma declaração de morte.
Em sua cultura, pedir a herança com o pai ainda vivo era o mesmo que desejar que ele estivesse morto. E o pai? O que ele faz? Ele não discute, não o amaldiçoa. Com o coração partido, ele consente. Ele divide os seus bens e vê o seu filho partir rumo a um horizonte distante, levando consigo não apenas dinheiro, mas um pedaço da sua própria alma. Acompanhe esse jovem na sua jornada. Ele mergulha num mundo de prazeres efêmeros, gasta tudo o que tem de forma imprudente, rodeado de amigos que só estavam interessados na sua fortuna. Mas quando o dinheiro acaba, os amigos desaparecem. Uma grande fome assola aquela terra, e aquele que antes vivia no luxo, agora passa fome. A sua degradação chega ao ponto de desejar a comida que era dada aos porcos, os animais mais impuros para o seu povo. É no fundo do poço, na solidão do chiqueiro, que a Bíblia diz que ele caiu em si. Ele se lembrou da casa de seu pai, onde até os empregados tinham pão com fartura, enquanto ele, o filho, perecia de fome. E naquele momento nasce a semente do arrependimento e a decisão de voltar. Mas a sua volta é carregada de vergonha. Ele ensaia um discurso: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Agora, mude o seu foco. Volte para a casa daquele pai. Imagine os dias se tornando semanas, as semanas se tornando meses e os meses se tornando anos. Imagine aquele homem, já com os cabelos grisalhos, subindo todos os dias a uma pequena colina de onde podia avistar a estrada. Todos os dias, ele perscrutava o horizonte com o coração apertado de saudade, esperando ver uma silhueta familiar. Os vizinhos talvez rissem, os servos talvez pensassem que ele havia perdido o juízo. Mas ele esperava. A esperança o mantinha de pé. Até que um dia, ele vê vulto, distante, manco, coberto de trapos. O seu coração dispara. Antes mesmo de poder distinguir o rosto, o seu coração de pai já o tinha reconhecido. E o que ele faz? Ele não espera. A Bíblia nos diz que, movido de íntima compaixão, correu, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Aquele homem idoso, que pela sua posição social deveria caminhar com dignidade, joga tudo para o alto e corre. Corre para abraçar a sujeira, o cheiro, a vergonha do seu filho. O filho tenta começar o seu discurso ensaiado, mas o pai mal o deixa falar. Ele o interrompe, gritando para os servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão, e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto, e reviveu, tinha se perdido, e foi achado. A festa da restauração havia começado. Esta história, tão profundamente humana, é um retrato do coração de Deus, o nosso Pai Celestial, e nos ensina lições vitais para a nossa própria jornada familiar. A primeira lição é esta: o amor do Pai Celestial é incondicional e paciente. O pai da parábola nunca deixou de amar o filho, mesmo na sua rebeldia. Ele respeitou a sua liberdade,
mas o seu coração nunca desistiu de esperar. Quantos de vocês, pais e mães, estão hoje com o coração na mão, esperando um filho ou uma filha que se desviou, que tomou decisões erradas? Saibam que o Pai Celestial entende a sua dor e espera junto com vocês. O amor dele não se baseia no nosso desempenho ou na nossa perfeição. Ele simplesmente nos ama e ele sempre espera de braços abertos. Não importa quão longe um membro da sua família tenha ido, o amor de Deus pode alcançá-lo. A segunda lição, crucial para a cura, é que sempre há um caminho de volta para casa. O filho pródigo só começou a sua jornada de retorno quando caiu em si. Às vezes, é preciso chegar ao fundo do poço para olharmos para cima. Talvez em sua família não seja um filho que se perdeu geograficamente, mas talvez seja um marido ou uma esposa que se perdeu emocionalmente, que se distanciou dentro da própria casa. Talvez sejam pais e filhos que vivem sob o mesmo teto, mas com um abismo de silêncio entre eles. A mensagem de esperança é que através do arrependimento e da humildade, o caminho de volta pode ser iniciado hoje. Sempre há uma chance para a reconciliação. E por último, a terceira e mais poderosa lição: o perdão radical é a chave para a restauração completa. Observe que o pai correu ao encontro do filho. Ele não esperou por um pedido de desculpas detalhado, nem impôs um período de provação. Ele ofereceu a restauração completa e imediata. Ele não disse, primeiro prove que mudou. Não. Ele o cobriu com a melhor roupa, devolvendo-lhe a dignidade, pôs-lhe o anel, restituindo-lhe a autoridade de filho, e calçou-lhe as sandálias, afirmando que ele não era mais um escravo, mas livre. Quantas vezes, em nossas famílias, nós dizemos perdoar, mas continuamos a lembrar a ofensa? Quantas vezes oferecemos um perdão condicional? O modelo do Pai nos chama a um perdão que quebra as correntes do passado e abre as portas para uma festa de recomeço. Eu te pergunto, existe algum filho pródigo? Na sua vida, seja um filho, um cônjuge, um pai ou um irmão, por quem você parou de esperar? Onde está o seu coração? Você está no chiqueiro da autocomiseração, achando-se indigno do amor, ou está na varanda da esperança, aguardando com expectativa a restauração que Deus prometeu? A proteção e o cuidado que este pai demonstrou, correndo para abrigar o filho em seus braços, é a mesma promessa de proteção que o nosso Pai Celestial estende a cada um de nós e às nossas famílias. Essa promessa é um decreto eterno, poeticamente gravado para nós nas Sagradas Escrituras. Ela se chama Salmo 91. Este salmo não é apenas um texto antigo, é o endereço da nossa habitação espiritual, é a nossa fortaleza em tempos de perigo. E a certeza do cuidado de Deus em todo o processo de retorno e restauração, a garantia de que Ele nos guia e provê para nós como um pastor cuida de suas ovelhas, está maravilhosamente descrita no Salmo 23. Agora, eu gostaria de convidá-lo a fazer algo. Se possível, feche os seus olhos. Deixe de lado todas as outras distrações. Quero que você receba estas palavras não como uma leitura, mas como um escudo espiritual que se levanta ao seu redor e ao redor de toda a sua casa.
Receba cada versículo como uma unção de proteção sobre a vida dos seus filhos, do seu cônjuge, dos seus pais. Respire fundo e tome posse desta verdade que liberta e protege. Vou proclamar sobre você o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Pai celeste, Pai de amor e misericórdia, o Pai da parábola que corre de braços abertos. Viemos diante de ti neste momento, com os nossos corações cheios da esperança que a tua palavra nos inspira. Obrigado porque em ti encontramos o nosso refúgio seguro, a nossa fortaleza inabalável, o nosso lugar de descanso. Nós nos apropriamos das promessas do Salmo 91, declarando-as sobre cada membro da nossa família, estejam eles perto ou longe. E agora, Senhor, nós trazemos diante de ti, de forma específica, a dor e a esperança dos nossos lares. Pai, nós oramos por cada filho e filha pródiga. Tu sabes os seus nomes, tu conheces os caminhos tortuosos por onde eles andam. Nós te pedimos, Espírito Santo, que neste exato momento, onde quer que eles estejam, eles possam cair em si, que a memória do amor do lar, e mais importante, a memória do teu amor, invada as suas mentes e corações. Cria neles uma santa insatisfação com o chiqueiro, em que se encontram e despertam um desejo profundo de voltar para casa, de voltar para ti. Nós declaramos que as correntes dos vícios, das más companhias e da rebeldia são quebradas agora, em nome de Jesus. E para os pais que esperam, derrama uma porção dobrada da tua paciência, da tua esperança e do teu amor, para que eles nunca desistam, mas permaneçam firmes na fé, perscrutando o horizonte da promessa. Senhor, o nosso bom pastor, nós clamamos pela restauração de casamentos. Tu vês os casais que vivem sob o mesmo teto, mas cujos corações estão a quilômetros de distância. Nós repreendemos o espírito de frieza, de amargura e de contenda.
derrete os corações de pedra, quebra os muros de orgulho e de falta de perdão. Restaura a comunicação, o carinho, a intimidade e a cumplicidade. Que cada casal possa redescobrir o amor primeiro e o propósito que tu tens para a sua união. Pai, nós declaramos as promessas do Salmo 23 sobre as finanças das nossas famílias. Tu és o nosso pastor e nada nos faltará. Repreendemos o espírito de miséria, de dívida e de preocupação. Abre as comportas do céu e derrama a tua provisão sobre cada lar. Que nunca falte o pão na nossa mesa e que possamos ter sempre o suficiente para abençoar outros. E oramos por cura, Senhor. Cura para os corpos enfermos. Estende a tua mão poderosa e toca cada pessoa que sofre com dores, com doenças crônicas, com diagnósticos assustadores. Nós declaramos que pelas tuas chagas fomos sarados. E clamamos também pela cura da alma. Cura as memórias dolorosas, as feridas de rejeição e de abuso, a depressão e a ansiedade que têm assolado tantas famílias. Que a tua paz perfeita guarde as nossas mentes e corações em Cristo Jesus. Neste momento de fé, eu quero te convidar a participar ativamente desta oração. Escreva agora nos comentários o nome da sua família ou uma necessidade específica pela qual você deseja que oremos. Vamos criar uma poderosa corrente de intercessão uns pelos outros, crendo que quando dois ou mais concordam na terra, será ligado no céu. Que a graça do reencontro, a alegria da festa e a segurança do abraço do Pai sejam a realidade da sua vida e da sua família a partir de hoje. Lembre-se sempre, não importa quão quebrada a situação pareça, o nosso Deus é um especialista em restauração. Ele transforma o luto em dança, a tristeza em alegria e faz novas todas as coisas. Que você saia deste tempo de oração não mais sobrecarregado pelo peso das preocupações, mas revestido pela armadura de Deus, com o coração inflamado pela esperança e com a certeza inabalável de que o mesmo Pai que esperou pelo Filho pródigo está cuidando ativamente de cada detalhe da história da sua família. Que Ele te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz que une, que cura e que restaura todas as coisas. Amém. Poderosa oração do Salmo 91 para quebrar as amarras. Olá, que Deus e os céus guardem a sua vida. O Salmo 91 é um dos salmos mais poderosos contidos na Bíblia, na Palavra de Deus. É um salmo que ele tem o poder de te dar a bênção da proteção e também quebrar muitas amarras sobre a sua vida. Além disso, trazer a bênção da proteção para a sua casa e para a sua família. E hoje nós estaremos orando o Salmo 91. E pode ter certeza que depois que eu orar o Salmo 91 contigo, Deus ele vai te abençoar grandiosamente. Este salmo, eu gostaria que você orasse juntamente comigo, ou repetindo as palavras, ou então mentalmente, para que você venha tomar posse de todas as promessas contidas dentro desta poderosa oração do Salmo 91. Eu gostaria que você ficasse à vontade para deixar os pedidos de oração. Neste Salmo 91,
Em especial, nessa oração Salmo 91, eu gostaria que você colocasse o nome dos seus familiares nos comentários. Porque o Salmo 91, como eu falei, é um poderoso salmo de vitória sobre a família e sobre a nossa casa. Deixa os nomes dos seus familiares nos comentários, porque eu vou orar e vou apresentar todos eles a Deus. Para a glória de Deus, nós já somos uma grande família de oração aqui no YouTube. Gostaria também que você deixasse o seu like, o seu gostei, porque todas as vezes que você faz isso, você está avisando ao YouTube que aquilo que você está vendo e ouvindo é algo bom para você e que ele pode enviar para outras pessoas. Por isso, é muito importante você deixar o seu gostei. E se você ainda não se inscreveu, embaixo tem a palavra inscrever-se. Eu gostaria que você o fizesse, para que outras poderosas orações chegassem até o seu celular através do YouTube. Prepare o seu coração, porque depois desta oração, o Salmo 91, você verá o agir de Deus. Eu tenho uma direção para te dar. Você pode ouvir esta oração, repetir esta oração durante toda a semana. Vai ser muito bom para você. Se durante 7 dias você conseguisse ouvir esta oração do Salmo 91, eu vou orar agora consigo esse poderoso salvo de bênção de vitória, de quebra de amarras e de proteção à família. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és el meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calçarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Criador dos céus e da terra, Jeová Rafá, Deus que cura, Jeová Jiré, Deus da provisão, Jeová Shalom, o Deus da paz, Jeová Elohim, está no controle de tudo. Meu Deus, debaixo da oração do Salmo 91, eu venho pedir a Ti neste momento que o Senhor venha a quebrar todas as amarras da vida desta pessoa, todas as amarras da vida espiritual, todas as amarras da vida familiar, todas as amarras da vida financeira, todas as amarras da saúde. Venham ser quebradas, venham cair por terra nesse momento de oração. Ó Deus Todo-Poderoso, eu te peço,
envia um anjo forte, envia um anjo com espada desembainhada, em direção à casa desta pessoa, para, meu Deus, quebrar toda a ação do inimigo, toda a ação maligna que estiver, meu Deus, sobre a casa dessa pessoa, toda a ação do inimigo em forma de brigas no casamento, em forma de esfriamento, em forma, meu Deus, de obras de maldição, meu Deus, em obras de tribulações, em obras, meu Deus, de vício. Toca agora com o meu poder, que a casa desta pessoa agora venha a estar, meu Deus, sendo coberta pelo teu sangue, que vem sendo coberta por uma opção de proteção. Porque a tua palavra diz, o Salmo 91, nenhum mal te sucederá, e praga nenhuma chegará à tua tenda. Meu Deus, toda maldição que estiver ao redor, destilar que neste momento de oração venha a ser quebrada, venha a cair por terra. Meu Deus, toda obra que foi erguida contra esta vida debaixo do poder da oração do Salmo 91, eu declaro que está quebrada. Meu Deus, toda obra escrita, enterrada, lançada pelo vento, proferida pela boca de alguém que quer ver o mal desta pessoa. Neste momento de oração, eu estou declarando que caia por terra. Meu Deus, todas as enfermidades que atingiram nesta vida, através de algum ser maligno, de algum espírito de enfermidade, como a tua palavra diz, aceta, meu Deus, que o Salmo 91, ele fala, certas enfermidades são quebradas agora pelo teu poder. Setas de doença agora pelo poder da oração do Salmo 91. Eu declaro que comece a cair por terra. Eu declaro que bata em retirada. Eu declaro debaixo da bênção desta oração que todas as enfermidades deste corpo comecem a assumir, comecem a desaparecer. Pai Todo-Poderoso, o Salmo 91 diz que o Senhor nos livrará dos laços. Então, meu Deus, eu te peço agora, livre esta pessoa de todos os laços, de todas as armadilhas do inimigo. Meu Deus, livre a casa, livre a família, livre esta pessoa, por Deus, do homem mau, do laço do homem sanguinário. Livre esta pessoa, meu Deus, da bala perdida. Meu Deus, dos assaltos, dos acidentes, meu Pai, na estrada, que ao sair de casa, os anjos acompanham esta pessoa, na saída e na chegada. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro que esta pessoa não vai tropeçar. Eu declaro que esta pessoa não vai cair. Eu declaro a bênção do Deus Todo-Poderoso sobre esta vida. Levante a mão direita, por favor. Eu quero que você repita comigo de novo essas palavras. Você vai repetir com palavras, ou então você vai repetir mentalmente. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com los teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá,
nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calçarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Hoje e amanhã, e para todos sempre. E você diz amém, e diga graças a Deus. Você toma posse desta oração. Tenho certeza que você toma posse. Eu quero te dizer que todas as bênçãos contidas no Salmo 91 agora estão sobre você, estão sobre a sua casa, estão sobre a sua família. Eu volto a repetir, se você conseguir, se você puder, ouça esta oração durante 7 dias. 7 é o número de Deus, que é o número da perfeição. Se você puder, neste canal você vai procurar a instauração do Salmo 91 e vai ouvir pelos próximos 7 dias. Vai ser muito bom, depois você vai contar aqui nos comentários os seus testemunhos, que eu sei que são muitos. Quero pedir também que envie esta oração para os seus familiares, para os seus amigos. Quantas pessoas agora não estão precisando das grandes bênçãos de vitória e de proteção do Salmo 91 sobre as suas vidas?